No caso da crise especificamente, nós utilizamos da técnica, a técnica, na nossa opinião, mais eficaz para se trabalhar pontualmente a própria crise na hora que a pessoa está com o pânico, é a técnica da EFT, Emotional Freedom Techniques. Então, como que funciona essa técnica? É uma técnica que a pessoa, naquele momento da crise do pânico, ela vai fazer um trabalho psíquico-energético para diminuir e, muitas vezes, em minutos, uma crise do pânico é superada. Em vez de correr para o pronto atendimento do hospital, o Eduardo foi ensinado, né, nós ensinamos ele a fazer a técnica da EFT na hora da crise, que ele, mesmo depois que começou o tratamento, ele teve umas 2 ou 3 crises e que passaram em minutos. Como que funciona? Nós fizemos uma live específica sobre a EFT, mas já fazendo a reflexão em cima da crise do pânico. Porque no processo terapêutico transpessoal, consciencial, nós trabalhamos as questões profundas, mas também não vamos desconsiderar as questões emergenciais. É necessário que o cliente ele tenha técnicas também para lidar com as questões emergenciais. Se uma pessoa tem fobia, é preciso que ela saiba lidar com essa fobia, até que a causa profunda seja removida. No caso de um pânico, uma ansiedade generalizada, todas essas doenças que elas vêm crises muito intensas em determinado momento, é necessário que o cliente, você terapeuta, muna seu cliente de técnicas que ele pode utilizar naquele momento específico de crise e que são muito eficazes. Ao mesmo tempo, nós vamos trabalhar com as questões profundas para auxiliar o nosso cliente em profundidade, removendo as causas, para que, no caso do pânico, as crises de pânico vão diminuindo até desaparecer completamente, com a cura profunda que se dá nesse nível, da cura da criança ferida, do desenvolvimento das virtudes que vão equilibrar o primeiro chakra, o terceiro chakra que também está alterado nesse caso, enfim, todas as virtudes, mas isso leva tempo. Então, como isso leva tempo, o que nós vamos fazer? A técnica da EFT é uma técnica relativamente simples. Para problemas emergenciais como o pânico, é muito simples de ser aplicada e funciona muito intensamente. Então, a pessoa, ela é baseada em, quem não conhece a técnica, ela é baseada em pontos de acupuntura que nós temos no corpo, só que em vez de agulha, usa-se a ponta dos dedos para estimular os pontos de acupuntura. Utiliza-se de forma básica 9 pontos para se estimular em situações assim. Existem outros pontos que são importantes, mas de forma básica, no caso do Eduardo, né, ele foi orientado, começou a ter os primeiros sintomas do pânico, não precisa deixar que a coisa vá em frente. Ele começa com, aqui nós temos um ponto que é o ponto chamado ponto do karatê, que é o ponto principal, onde nós fazemos o chamada frase de acolhimento. Então, a pessoa está sentindo ali uma angústia, uma ansiedade muito grande, uma falta de ar, um desejo, uma ideia de morte iminente, são os sintomas que o Eduardo tinha, né? Um suor abundante, mas a sensação era de muita angústia,
uma constrição aqui no peito muito intensa, que é a característica da angústia, uma ansiedade enorme, uma sensação de morte iminente. Eram os sintomas mais intensos que aconteciam com ele. Então, a pessoa vai, na frase de acolhimento, falar esses sintomas que ela está sentindo. Primeiro, ela faz uma avaliação de 0 a 10, qual a intensidade desse sintoma. No caso da síndrome do pânico, quase sempre é 9, 10 a intensidade. E aí ele vai fazer um estímulo que nós chamamos de frase de acolhimento, estimulando esse ponto do karatê que fica entre o final, o início do dedo mínimo e o punho. Bem no meio temos o ponto do karatê. Então, dessa forma, ele vai dizer: apesar de estar sentindo essa angústia, essa ansiedade muito grande, com uma sensação de morte iminente, com essa palpitação no peito, apesar disso, eu me amo e me aceito completa e profundamente. Nos outros pontos, ele vai fazer uma frase lembrete. E aí a frase lembrete são trechos da frase da frase de acolhimento, dessa frase principal aqui de acolhimento. Então, aqui, essa ansiedade, essa sensação de morte iminente, essa angústia, essa palpitação, essa ansiedade, essa sensação de morte iminente, essa angústia, essa palpitação. Então, ele vai fazer isso cada vez que cada rodada, né, são os 9 pontos. Primeiro ponto aqui do karatê, o segundo aqui no topo da cabeça, o terceiro ponto aqui entre as sobrancelhas, o quarto ponto aqui do lado do olho, quinto ponto embaixo do olho, o sexto ponto embaixo do nariz, sétimo embaixo da boca, aqui na curva do queixo, o oitavo ponto aqui do lado, é chamado de ponto da clavícula, fica nessa região, nós temos um ponto de um lado, um ponto do outro, e aqui na altura do mamilo é o último ponto, o 9º ponto. Então, a pessoa faz uma rodada e faz a avaliação. Comumente, é uma diminuição, já na primeira rodada, ele já faz e vê que diminuiu a intensidade do pânico naquele momento. E se não acabou, e comumente não acaba só com uma rodada, ele vai fazendo. Faz a segunda rodada, a terceira rodada, a quarta rodada, até que, muitas vezes, em 5, 10 minutos, fazendo a rodada, porque depois que a pessoa habitua, ela vai fazendo rapidamente, ela faz várias rodadas, e cada vez que ela faz, vai havendo uma diminuição até zerar aquela emoção, a sensação de angústia, aquela sensação de morte iminente, todo aquele pânico vai diminuindo até desaparecer. Então, o Eduardo, ele aprendeu a técnica e teve algumas crises depois, e que rapidamente ele conseguia, utilizando da técnica da EFT, ele conseguia em pouco tempo se libertar, nunca mais precisou de ir no pronto atendimento, porque ele já sabia que fisicamente ele estava muito bem, que não tinha nenhum problema orgânico, e que a questão dele era psicológica, que o importante naquele momento era ele se acolher amorosamente, aceitar que estava tendo um problema, mas sabendo que ele era muito mais, né? E a técnica da EFT funciona assim: a pessoa faz um acolhimento amoroso de si mesma, ela reconhece que tem a limitação, no caso aqui a angústia, a ansiedade, a sensação de morte iminente, mas ela é muito mais do que isso. Então, quando ela faz esse movimento, ela se conecta com o ser essencial que nós somos, que também chamamos
de terapeuta interno, terapeuta interior, que todos nós trazemos. Então, ela vai conectar-se com as energias amorosas do terapeuta interior, do ser essencial que ela é, ao se conectar com as energias do terapeuta interior. No final, inclusive, eu sempre oriento que a pessoa mentalize um sol dourado aqui no centro do peito, depois que a crise terminou, ela mentaliza um sol dourado aqui no centro do peito. Esse sol dourado é o ser essencial, é o terapeuta interior, simbolicamente falando, e desse sol dourado toda a energia de amor envolve a pessoa inteira, da cabeça aos pés. Ela sente essa energia envolvendo cada órgão do seu corpo, e uma sensação de profundo bem-estar vai tomando conta dela. Por quê? Porque ela entra num processo de acolhimento profundo, e nesse acolhimento ela se conecta com a essência divina que é. E nesse processo de acolhimento, as energias que ficam intensamente bloqueadas quando a pessoa está na crise do pânico, elas são liberadas e a pessoa sente o fluxo da energia e tem uma sensação de profundo bem-estar. Em vez daquele mal-estar que ela estava tendo há 5 minutos atrás, 10 minutos atrás, ela vai sentir um bem-estar enorme.